coisas que você precisa saber antes de dar início à sua rotina de aulas acadêmicas na Faculdade de Teologia. Eu decidi fazer esse curso desde quando eu era bem novinha, porque o Senhor tinha falado comigo o segmento que eu era para eu seguir. Para todos os cursos, para tudo que eu queria correr, o Senhor dizia para mim não, e me direcionou à Faculdade de Teologia, que é a que eu faço atualmente. Mas eu acho que tem algumas coisas muito importantes que você precisa saber antes de iniciar. Primeira coisa, você não vai ficar louco. Uma das coisas que eu mais escutei quando eu estava prestes a iniciar é que eu ia ficar doida se eu entrasse na faculdade de teologia. Falaram pra mim que era pra eu tomar cuidado, que fulano, cicrano entrou e ficou de um jeito, ficou meio doido, ficou esquisito. Mas, pessoal, a verdade é que a faculdade de teologia, ela não vai te deixar louco. Talvez essa pessoa já era louco antes, né? Outra coisa que eu já quero desmistificar aqui antes é que você não vai se esfriar espiritualmente. Comigo aconteceu ao contrário. Eu me aqueci ainda mais nas aulas de teologia, porque eu pude conhecer ainda mais, de maneira mais profunda, quem era o Deus que eu servia. Tem uma frase muito conhecida que diz que teologia não apaga fogo. Teologia apaga apenas o falso fogo. Então, tenha isso em mente e já tira da sua cabeça todo medo, porque é uma faculdade muito boa para todo cristão que deseja crescer espiritualmente. Segundo ponto, na faculdade de teologia, você vai conhecer com mais propriedade a Bíblia. A Bíblia é o principal instrumento do teólogo. O teólogo, por mais que ele estude outros livros, ele lê comentários bíblicos, ele lê outros autores, mas a Bíblia é o principal livro que a gente usa para poder estudar, até porque o nosso objetivo é o que é teologia, né? Conhecer a Deus e conhecer o meio, as formas com que Deus se relaciona conosco e também com a sua natureza. Então, a gente vai usar a Bíblia, a gente vai estudar muito mais, com muito mais afinco para conhecer. Então, imagine só, é como se você pegasse um versículo e botasse uma lente sobre ele que amplificará aquilo. Então, vai ampliar totalmente aquele versículo, ou seja, a gente pega e estuda a Bíblia de maneira muito ampliada. Então, a gente estuda sobre os originais em que ela foi escrita, a gente estuda sobre os contextos históricos, a gente também estuda sobre a história do cristianismo, a gente estuda sobre a história da igreja, sobre diferentes teologias, né? E isso é muito bom. São muito necessárias para a vida do cristão, porque o estudo ampliado, essa lupa que a gente coloca sobre a Bíblia, ela vai possibilitar com que a gente tenha uma fé mais firmada também em Deus. Não somente isso, mas a gente possibilitar aos outros irmãos que não fazem essa faculdade, por exemplo, ter uma fé também mais fortalecida, ter uma fé mais fundamentada. Por isso, escolha bem a faculdade que você vai cursar. Não escolha em questão de valor, porque tem muitos aí pela internet que às vezes nem são reconhecidos pelo MEC, estão oferecendo um curso de teologia e não uma faculdade em si. Aí você passa todo aquele tempo estudando, chega ao final e vê que não é reconhecido pelo MEC e vai ter que fazer tudo aquilo de novo. Então, escolha uma faculdade que seja regulamentada pelo MEC e uma faculdade que vai te trazer uma boa teologia, baseada na fé que nós cremos. Quarto ponto. Não entre na faculdade de teologia visando ser bem-sucedido financeiramente. A faculdade de teologia, ela não vai te dar um retorno financeiro como uma faculdade de medicina, por exemplo. Então, já tenha esse pé no chão antes de você entrar na faculdade de teologia. Mas onde que um teólogo atua? Você pode, por exemplo, dar aulas, atuar na área de ensino, atuar na área de pesquisa, desenvolvendo artigos, atuar na área acadêmica no que tange a publicação de livros. Você pode escrever livros e publicá-los. Uma coisa muito interessante é que você pode atuar com um aconselhamento. Então, tem algumas empresas de fora que veem a religião como um importante meio para os funcionários no dia a dia ali da empresa e acabam contratando alguns teólogos para poder trazer algumas mensagens e aconselhamento com os funcionários. Fora que também dá para atuar na capelania e também em organizações não governamentais, que são, no caso, as ONGs.
e também, é claro, o sacerdócio. O quinto ponto, que é um ponto que eu vou dar para você como um conselho: não espere entrar na faculdade para começar a estudar teologia. Uma das coisas que me ajuda muito foi que eu não comecei a estudar só quando eu entrei. Eu comecei a estudar antes. Então, quando despertou esse desejo, já comecei a estudar. Eu pegava livros, eu pegava vídeos de bons teólogos, cursos e fazia eles, lia esses livros para aumentar o meu conhecimento teológico. Quando eu entrei na faculdade de teologia, já tinha muita coisa que eu sabia. Então, isso foi muito importante para mim. Porque, gente, faculdade de teologia, não pense que vai ser algo fácil, porque não é. Você vai estudar e não é pouco. Você vai ler e não é pouco também. Por isso que eu acho que é muito importante você ter um conhecimento antes. Então, faça um curso médio, um curso básico de teologia antes de iniciar, por exemplo, a faculdade. Mas tem amigos meus, colegas meus na faculdade, que iniciaram, já não fazendo nem o básico e nem o médio em teologia, já iniciaram logo a faculdade em si. Mas é só um conselho que eu dou. Faça teologia, é algo maravilhoso para a vida do cristão, nos ajuda a conhecer mais a Deus, nos ajuda com a nossa fé, nos ajuda a nos aproximarmos mais de Deus. Eu acho que você não vai se arrepender de seguir esse meu conselho. Você pode até não atuar na sua área profissional, na área de teologia. Você pode ser um médico, um advogado, você pode ser um policial, enfim. Mas não deixe de fazer teologia para agregar no seu conhecimento espiritual. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, dá um joinha, compartilha esse vídeo com alguém que esteja no seu coração a vontade de fazer esse curso, para me ajudar também e também para ajudar essa pessoa. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.